E aí, Guilherme? Fala, Robert. Quanto tempo, Beleza, cara? doutor? Rapaz, faz tempo, hein? Essa Faz tempo, pandemia aí hein? acabou com os eventos presencial. É Difícil. verdade. Manda aí, doutor. Cara, é o seguinte, uma dúvida assim, primeiro uma dúvida sobre como a gente dimensiona uma estrutura para os hábitos. Eu vou tentar pegar uma ideia do ambiente que eu tenho Beleza? para você poder me ajudar, poder ilustrar aí da melhor forma. Qual seria a Uhum. ideia? Eu tenho uma infraestrutura que tem aproximadamente 80 dentro do Windows, Linux e tal. E é assim, Beleza? e sempre está crescendo, sempre está tendo novos servidores, sempre está tendo novas coisas para monitorar. Aí eu pergunto, a melhor forma de eu automatizar, na hora que, pronto, acabei de criar um novo servidor, qual seria Uhum. a melhor forma de eu automatizar com os hábitos para que aqueles hosts sejam já monitorados, já entrem no monitoramento, para não ter aquele trabalho manual de muitas vezes a gente ir lá no host, acessar, se for Windows, acessar via terminal 7, se for Linux, acessar via SSH, chegar Uhum. lá, instalar o agente, colocar aquilo ali tudinho, para aí sim começar a monitorar. Seria a melhor forma, seria auto-registration ou teria outra forma mais, mais prática, até mais rápida de fazer? Não, beleza, vamos lá. Existem duas formas de fazer isso, mas vamos ao primeiro ponto. Primeiro, você precisa garantir que todas as máquinas que sejam provisionadas, elas estejam com o agente instalado, tá? E como que a gente geralmente faz isso, como que você pode estar fazendo? O ponto mais simples é, conversa com o time que faz o provisionamento e passa um procedimento. Olha, toda máquina que você for instalar, no seu processo de instalação você vai ter que aplicar esse patch aqui. Então, por exemplo, instalar os ABXAGE e configurar assim, assim, assado. Beleza? Então, isso aí já resolve a primeira parte. Dependendo do ambiente, dependendo da cultura da empresa, você já pode ter um sistema de gerenciamento de configuração. Então, instalou a máquina, já instalou a gente. Tipo um Então, Ansible, coisa assim? um Ansible, um Puppet, um Salt. No caso da AWS, pode ser um User Data, a máquina já nasce com os dados configurados, tá? É um Ou tem ambiente muita... local, é um ambiente on-premise com VMware. Ótimo, tem muita gente que já tem template das imagens. Então, vou instalar um CentOS, pega o template. Então, recomendo também, pode fazer o seguinte, instala um CentOS puro, com tudo que a empresa tem, e já instalou a gente. Quando a próxima máquina sair, o time de VMware vai clonar esse template e vai criar uma nova máquina. Então, ele já vai vir com a gente instalado. Aí você não vai ter dor de cabeça, tá? Entendi. Beleza, deixa eu colocar aqui o carregador que Tá. meu celular está descarregando a bateria. Vou aproveitar e já fazer outra pergunta logo aqui. Tá, Em peraí, então, relação ó. a banco de Só dados. deixa eu responder a primeira parte. Do lado Tá, dos beleza. hábitos, do lado dos hábitos, o que você faz? Você pode estar utilizando o auto-registration, como você comentou, só que você tem toda a limitação de agente ativo, tem que estar bem configurado o seu arquivo de configuração, então cuidado com o parâmetro host name. Agora no agente 5 você tem, além do host metadata item para o auto-registro, você tem o host interface item, que esse host interface item ele vai te dizer o seguinte: como que você quer se autorregistrar? Você quer se autorregistrar com IP ou com DNS? E aí você pode colocar um item lá para trazer as informações para você. A segunda opção é Network Discovery. Só que aí eu não recomendo muito, porque você vai ter que fazer um scanner da rede procurando os servidores que tem o agente instalado. Isso eu não acho legal. Só vejo interessante dependendo se você quiser remover. Então, com o Network Discovery, você pode criar uma regra de remoção caso não responda a X-Tempo. Mas geralmente aqui eu faço via API. Então tá com alarme há X dias, remove. Entendi. Tá? Então são essas duas formas. Pode fazer outra pergunta aí, manda. Beleza. Pessoal, em relação ao banco de dados, assim, há muito tempo eu sempre usei os Zabbix com MySQL ou com MariaDB, né? E aí começou agora essa questão de timescale e tal, assim, eu realmente não entendo. Sou, assim, de Uhum. banco de dados, eu sou um cara bem, assim, preparo o servidor, instalo o servidor lá e disponibilizo para a equipe de banco de dados. Aí eu Beleza. pergunto, vale realmente a pena a gente que tem uma estrutura toda já em cima do MySQL ou do MariaDB migrar para o Postgre e tentar aprender essa parte também que eu tentei já até fazer, essa parte de timescale? Vale realmente a performance? Faz uma grande diferença nesse ponto? Olha, vou passar a experiência que a gente tem aqui, tá?
A gente tem um cliente nascendo com Postgre, a gente não está migrando os clientes atuais para Postgre, mantemos no MySQL por alguns motivos. Primeiro que eu sempre recomendo para as pessoas utilize o banco de dados que você mais tem confiança para administrar, tá? Na maioria das vezes, quando você não tem um DBA, você acha mais informações de forma mais fácil na internet de MySQL e MariaDB, tá? Para o MySQL e MariaDB, como que a gente resolve o problema de performance? Utilizando particionamento, ok? Então, sempre MySQL com particionamento, a gente não vai ter nenhum tipo de problema. Temos ambientes muito grandes aqui que utilizam toda essa estrutura. Então, assim, se eu recomendo migrar para Postgre e aprender, migrar, não. Como é que tu, assim, mas conhecimento nunca é demais. Então, eu recomendo, sim, sobe o ambiente de homologação, testa, e aí você avalia a performance. Quando tiver confiante já com Postgre, aí você pode migrar. entendi. Quando você fala particionamento no MySQL, no MariaDB, quem você fala, tá falando particionamento da partição do varlib, do Não, MySQL, ou tá falando dentro do banco? dentro do banco, tá? Todo o banco MySQL, MariaDB, todo banco acho que tem, mas no MySQL como é que funciona? O que é o particionamento, tá? O particionamento é o seguinte, hoje você tem 4 tabelas de history. History, int, uma tabela para history inteiro, float, texto e caractere. Você tem 4 tabelas para isso. Tá? Imagina que você tem um ambiente com 100 gigas. Então, quando você for coletar, quando você for consultar no front-end, na API, ou até o próprio Housekeeper, ele vai ter que ir nessa única tabela e achar registros, por exemplo, de um ano atrás. Isso é ruim para a performance do banco. Quando você tem um particionamento, essa seria a próxima pergunta. Quando você tem o particionamento, o que você faz? Você cria vários registros. Você fala, olha, registros de dezembro, fica nessa history dezembro, tá? Isso por causa do trends. Isso no caso do trends, tá? Então, trends de dezembro, trends de dezembro. Trends de janeiro, janeiro. Então, uma para cada mês. No caso do history, a gente faz o seguinte, a gente faz por dia. Então, history a gente guarda 30 dias. Então, o que a gente faz? Vai ter uma tabela dia 1, 2, 3 até o dia 30. Chegou, virou mês, ele já vai, por exemplo, hoje é dia 23. Então, o 23 do mês anterior já foi deletado. Isso ajuda o quê? Na hora que eu for fazer uma consulta, ao invés de eu ter que raspar o banco inteiro, eu vou naquela tabela específica. Então, isso é o particionamento. Entendi. Mas isso é complicado de fazer, Robert? Isso é complicado de fazer? Não é complicado. É recomendado fazer quando o ambiente está zerado. Acabou de instalar, já faz, porque é mais fácil fazer. Mas na própria documentação da Zabbixia tem como é que faz isso daí, tem um script, então é interessante. Eu recomendo a todos que testem o particionamento. Recomendação da Zabbixia: ambientes acima de 100 GB já sobe com particionamento, tá? Em alguns lugares falam 100 e 300. Aqui na J3CP, por exemplo, todo ambiente é particionado. Nenhum cresce sem particionamento. Entendi. E assim, pronto, agora falando um pouco do nosso amigo Grafana. Pronto. Uma grande coisa assim que muita gente, a gente que já trabalha com infra, né, que ainda está aprendendo, assim, no meu caso, que estou caminhando eu não vou dizer passos largos, eu passo bem devagar em relação a essa questão da cultura DevOps, aprender a mexer com infraestrutura como código. Tenho acompanhado o teu conteúdo de Python também. E aí, eu já tenho uma bagagem de shell script e algumas coisas que eu já tento automatizar. E aí, quando a gente se depara, às vezes, com Grafana, eu vejo que muitas vezes assim, a gente tem uma carência. Eu lembro muitas vezes, não sei se você lembra, faz muito tempo também, uma vez que eu estava falando dessa questão de qual é a melhor forma da gente colocar aquelas coisas que são básicas que a gente precisa, por exemplo, na infraestrutura, dentro do Grafana, de uma forma automática. E assim, e quais são as linguagens que é bom a pessoa aprender e entender para melhor manusear no Grafana? Tipo, é bom o cara aprender HTML, é bom o cara aprender JSON, é bom o cara, sei lá, tem YAML dentro do Grafana, alguma coisa que use YAML ou não? Tá entendendo? Tá. Tipo, Então vamos lá. Quais são as coisas, pelo menos, práticas para você, pelo menos, automatizar as implementações de gráficos e dashboards que a gente vai colocar no Grafana? Como que eu faço aqui? Eu sempre fiz, inclusive isso que me destacou muito nos projetos, porque os clientes gostam bastante. Sabe o template que você tem nos Addons? Certo. O Grafana você vai comportar da mesma forma. Você vai criar dashboards com perfis de monitoramento.
Isso é o padrão. Muito cliente que você chegar, ou até onde você tem, ninguém sabe o que quer colocar no dashboard. Então, o que você faz? Você coloca o básico mesmo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um dashboard, sistema operacional detalhado. E olha o macete. Tanto o Windows como o Linux, a gente deixa os itens exatamente com o mesmo nome. Porque a gente utiliza variáveis no Grafana. Então, se for Windows ou Linux, o cara só vai selecionar o grupo, o host, e ele já vai ter todas as informações ali, sem nenhum tipo de problema. Tá? Ah, quando é rede, não tem problema. Pega o switch e coloca as métricas básicas ali. O trabalho manual vai ser criar um dashboard quase para cada template que você tem, ou para cada perfil de template. No caso do sistema operacional, o que a gente faz? O básico, tráfego de rede. Como que a gente faz? E é um recurso que eu recomendo que as pessoas aprendam. É as variáveis do Grafana. Como trabalhar com variáveis dentro do Grafana? Sabendo trabalhar com variáveis dentro do Grafana, você consegue ter um poder de customização e deixar as coisas muito mais automáticas, muito mais fáceis. Então, a partir do momento que você entende variáveis, acabou. Tá? Sobre o que um profissional deveria aprender. Tá? Eu acho que o mundo DevOps está dividido em algumas categorias. Né? Então, seria sistema de gerenciamento de configuração. Escolhe um, estuda. Ansible, Puppet, Chef, Salt. Beleza. Linguagem de programação. O mercado está pedindo muito. Shell Script. Porque muita coisa dentro do mundo DevOps vai ser Shell Script. Coisa boa. Uma outra linguagem. Python ou Go. Por que eu recomendo Python? Ah, porque o Robert tem um curso de Python. Não. Porque a curva de aprendizado é muito mais rápida. Você pode tentar aprender Python e aprender Go. Coda 30 minutos cada um por dia. Você vai ver que no final de um mês você vai conseguir fazer muito mais coisa em Python do que com Go. Tá? Além de encontrar material muito mais fácil. Tá? Mas o importante é, aprende uma linguagem. Se você sabe Shell não conta, vai. Shell não é que é mais básico. Ele tem algo mais, digamos, peculiar. Shell Script tem algo mais peculiar. Mas quando você aprende Python, por exemplo, você vai aprender tipos de dados, variáveis, estrutura de dados. Isso você vai levar para qualquer... não sei se o Guilherme caiu. Ah, caramba. Isso você vai levar para qualquer linguagem de programação. Então, se lá na frente você precisar aprender Go, você vai falar, bom, já sei o que é um array em Python. Como que eu faço um array em Go? Eu já sei como que faz um for em Python. Como que eu faço um for em Go? Então, tendo essa base que você vai tocar. No meu treinamento de Python, por exemplo, eu tenho um módulo que é o essencial para a sua carreira. O que eu falo que as pessoas têm que aprender? Protocolo HTTP. Aprende protocolo HTTP. O que é, como é que funciona, os códigos de retorno. JSON, manipular JSON, tem que ser craque em JSON Path. YAML, tem que ser craque em YAML. Uma outra coisa que eu vejo que é um diferencial que pode ajudar e é o profissional, expressão regular. Tá? Eu acho que essas 4 coisas, mais uma linguagem de programação, você se destaca muito no mercado. Isso. Entendi. Expressão regular tem, assim, tem um buscado aqui do Aurélio. Aqui, eu conheço, sei. Dá pra ver. Dá pra ver. Esse livro aqui é massa. Esse livro é massa. Agora, tipo, expressão regular não é brincadeira não, meu amigo. É brincadeira e olha, não. E expressão regular, por que eu falo que o cara tem que aprender? Para ele ficar bom em variáveis lá do Grafana, você vai ter que saber expressão regular. Não tem jeito. Entendi. Então, assim, só para eu... Deixa eu ver se eu peguei a ideia mesmo. Assim, Python, JSON Path, você falou, na questão lá dos hosts, auto-registration, melhor forma. Uhum. E no banco de dados, a questão de você fazer o particionamento. Aprender a mexer essa parte particionamento. Pro, bacana. É isso aí. Então, é isso aí, Robert. Vou te Valeu, doutor. Imagina. Eu vou estar aqui, com muito mais frequência aqui. Espero que tenha ajudado. Massa. Bom te ver. Bom falar com você novamente. Apesar de ser essa forma virtual, eu espero que a gente tenha, ano que vem, boas melhoras aí e que a gente possa as Zabbix Conference da vida aí, ou em qualquer evento aí dos Zabbix, beleza? Forte abraço, meu irmão. Com certeza. Valeu, doutor. Obrigado. Até mais. Valeu, abraço. Tchau. E aí, Paulo, beleza? Beleza. Manda aí, doutor. O que manda? Então, você comentou que você coloca por exemplo, igual eu trabalho na Unimed aqui da minha cidade. Aí a gente tem um ambiente administrado que é somente para
tem 14 servidores, alguns Linux, outros Windows, né? Aí eu preciso monitorar eles, o banco. Aí tem um banco, né, central e tem várias bases de dados. Aí você comentou que eu instalo somente uma e eu vou monitorar as demais. Aí no ato de criação do host, eu vou colocar somente um IP ou para cada base eu vou colocar o mesmo IP sempre? Mesmo IP sempre. Como que a gente faz aqui, tá? Eu pego o hostname do servidor, cadastro lá Uhum, como sistema operacional. Beleza. O que for banco de dados, eu coloco Oracle-hostname- o nome da base. Por que entendi. dessa forma? O host vai ser sempre o mesmo IP. Porque quando a gente está falando de banco de dados, itens do tipo ODBC, o que vai contar é o DSN. Então, o DSN Tá. você vai ter lá no seu odbc.ini e aí você só vai mudar o DSN. Se você quiser automatizar isso, inclusive, você pode deixar o hostname com o nome da sua base e o visible Uhum, name com essa nomenclatura. Oracle, hostname e a base. E aí você já deixa o entendi. DSN automático. E Então, dessa forma, eu tenho algum template pronto que o Zabbix oferece, aquelas chaves para coleta dos dados? Ou eu tenho que criar na mão olha, as na época chaves? que a gente começou, não tinha, mas hoje já tem um Oracle ODBC. Então você já pode Entendi. estar utilizando ele. Eu vou monitorar só com o DBC. E o agent eu instalo somente na máquina que é o servidor de banco mesmo. É isso aí. É isso aí. Entendi. Não, bacana. Eu não sou um conhecedor forte de Oracle, mas eu preciso monitorar algumas bases. Aí eu achei que teria que instalar um agent para cada base, alguma coisa assim. Não, não. O agent você só instala no sistema operacional, que é um só, e esse sistema operacional, no Oracle, eles chamam de test name, né? Então você vai pedir o Isso. seed do test name. O Com esse CID eu já tenho seed você todos. consegue conectar. Não, certinho, então. É só uma dúvida rápida mesmo sobre o banco. Fechou. Valeu, Beleza, Paulo. obrigadão, até mais. Obrigado, até mais. Tchau, Tchau. tchau. Fala, Luciano. Fala, E homem. aí, doutor? Como é que tá? Beleza? Deixa eu chegar num lugar mais claro aqui, peraí. Beleza? Aí. Fala, meu chefe. Beleza, cara? Tranquilo, cara? E aí, como é que tá? Domingão descansou no final de semana? Curando a ressaca. Manda aí. Então, chefe, o CentOS não vai ter mais continuação, né? Foi o que eu ouvi falar aí, até mesmo nos grupos que a gente tá junto aí. O que o pessoal, vocês aí estão sugerindo? Já estão começando a migrar? Vai continuar? Como é que vai ser a tendência aí do mercado agora? Bom, o que a gente tem em mente aqui é, primeiro momento, não se preocupar, até para não assustar os clientes, tá? Eu li bastante essas informações, fui direto na fonte lá na Red Hat, li algumas informações sobre. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: o CentOS 8 ele vai ter suporte até 2021. Então, a partir desse momento, né, dessa notícia, tudo que for projeto novo, ele não nasce mais em CentOS 8. Nos nossos projetos eles estavam nascendo em CentOS 8. Então, a primeira ação que eu vejo é: nenhum projeto novo vai nascer em cima de CentOS 8. Aí, qual sistema operacional utilizar? O CentOS 7 ele vai ter suporte até 2024. Então, eu acho que, pelo menos para 2021, vale a pena ainda subir os projetos Zabbix utilizando o CentOS 7, visto que a gente tem 4 anos para frente. Nesse período, a gente tem duas opções. Avaliar como que vai chegar, se eu não me engano, o Rock CentOS, que é o outro fork do Red Hat, né? É o mesmo time que criou o CentOS aí. Ou tá estudando um pouco mais Debian. A gente já sabe que, historicamente, o Debian ele nunca deixou a comunidade na mão, como a Red Hat está fazendo agora. Então, talvez seja uma alternativa. Tá? Mas, para 2021, o cenário que eu vejo é: nenhum projeto nasce com CentOS 8, continua nascendo com CentOS devido ao suporte ser válido até 2024. Eu, particularmente, quando comecei a trabalhar com Zabbix, eu utilizava bastante Debian e Ubuntu. Só que o gerenciamento de pacote é um pouco diferente, estabilidade é um pouco diferente, então já faz uns 4 anos aí que eu só uso Red Hat. Tá? Vai ser um desafio aí, mas vamos continuar nessa. Teve algum motivo do 8 ser descontinuado, se algum motivo particular? Você está sabendo de alguma coisa que do 8 foi descontinuado e vão continuar mais um pouco mais com a versão 7? Eu acho que para o tiro não ser maior no pé, né? Porque o 8, como ele foi anunciado recentemente, então poucas
estruturas ainda estão utilizando o 8. Então, talvez eles decidiram, olha, não vamos dar continuidade no 8 porque a dor para o pessoal vai ser menor de migrar esses caras. Já o 7 ele é mais amplamente utilizado. Né? É aquele cenário, a gente ainda tem cliente utilizando Windows 2008, por exemplo. Né? Então, nem todo mundo migrou para o 7, quanto mais para o 8. Acho que o 8 foram os projetos novos que já nasceram em cima dele. Entendi. Perfeito. Show? Show! Valeu, doutor. Nice. Valeu, cara. Feliz Natal aí. Feliz Ano Novo aí. Paz pra família, tudo aí. Você também, rapaz. Tamo junto. Valeu. Valeu. E aí, doutor? Boa noite. Opa, boa noite, Robert. Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Tudo bem, Manda. tudo certinho. Olha só, uma pergunta voltada, sou aluno já da comunidade Zabbix. Primeiramente, parabenizar pelo conteúdo, assim, já tinha feito algumas formações de Zabbix, mas nenhuma tão completa no quesito de material, até a parte de API. Achei muito, muito interessante. Primeiramente, parabenizar pela disponibilização desse conteúdo para todo mundo. A minha maior dúvida é a seguinte: hoje eu tenho uma empresa na área de TI, né? A gente presta bastante serviços na parte de redes, né? Principalmente voltado para microtik, né? Dentro das empresas. E a gente já vem trabalhando com Zabbix aí há um ano e meio, 2 anos. Hoje a maior dúvida é a seguinte: posicionamento. Como se posicionar vendendo... a gente tem muita dificuldade de vender os Zabbix como serviço. Geralmente a gente usa muito na nossa infraestrutura interna, nos ajuda bastante, mas para comercializar os Zabbix como serviço, principalmente nossa região tem ainda bastante resistência, assim, né? Na verdade, é muito da forma que a gente apresenta, e como a gente ainda não é especialista em comercializar a solução, vem essa dúvida. Então, se puderes me dar uma luz aí, te agradeço. Show. Isso é interessante. Hoje, só para me entender, vocês são provedores ou prestam serviços para provedor? Não, a gente trabalha majoritariamente com gestão de TI e com isso bastante administração de redes dentro dos nossos clientes. Né? E daí que parte as necessidades. Né? Entendi. Bom, isso é interessante porque antes de eu vir para a JLCP, eu trabalhava numa empresa que era consultoria também, e o que a gente mais se depara aqui na JLCP é o seguinte: os clientes, as empresas, elas não vendem, elas utilizam os Zabbix como uma forma de trazer benefícios para o ambiente interno, da forma que vocês estão fazendo. Por exemplo, quando eu trabalhava lá, a gente utilizava os Zabbix, eu administrava 30 clientes. E ficava inviável eu ficar olhando 30 clientes todo dia para PPK, assim por diante. E aí você tem que ter 2 posicionamentos. Né? Eu vejo o nível. Por exemplo, se a empresa que você presta serviço, eles têm um time de TI, você já pode ter um posicionamento no sentido: olha, eu atuo vocês, eu ajudo vocês, tá, em determinado horário, porém, fora desse horário, eu não consigo te ajudar. Eu consigo até, só que a hora é X, Y, Z. Mas eu tenho um sistema aqui de monitoramento que ele pode estar te ajudando, de repente até tirando um cara que você tem de plantão. Então, talvez o primeiro caso seria identificar essas empresas que vocês atendem, quais delas têm time interno de TI. A maioria talvez não tenha, seja só vocês, o time seja vocês. Tá? E aí vocês têm que, de alguma forma, fazer o seguinte: calcular quanto vocês gastam de infraestrutura com Zabbix, quantos clientes utilizam e tentar repassar isso. Tá? Como que vocês podem estar repassando isso? Talvez gerando alguns relatórios, talvez entregando alguns dashboards. Isso é a forma mais básica. Tá? Mas, na verdade, como que vocês vão conseguir entrar dentro desses clientes é não tomando conta somente da TI. É vocês indo para cima do cliente, entendendo o processo de negócio do cliente. Eu vou dar um exemplo básico, tá? Por exemplo, eu trabalhava e a gente atendia uma empresa que, como eu sou daqui de Santos, que fazia a parte de importação e exportação voltada para o porto. Pensando nisso, eu comecei a identificar alguns cenários. Olha só, então para esses caras é muito importante ter o link de internet. Então, talvez se você gerar um dashboard mostrando como que está a utilização da internet para esse cara, é importante. A maioria das empresas agora estão trabalhando com os usuários remotos.
Então, você conseguir criar um dashboard e mostrar para os superiores, para os gerentes dessa empresa, falando, olha, aqui você consegue ter uma visão. Então, eu estou falando só de tecnologia para ficar mais fácil, mas dependendo do cliente que você atende, basicamente você entender o processo de negócio dele e criar monitorias voltadas para o processo. Porque aí você não vai vender só o TI, você vai vender uma visão bem a mais, você vai vender monitoramento de negócio. E aí, quando fala negócio, aí você vai cobrar, o cara não vai nem questionar. Porque você pode chegar para ele e falar assim, olha, se você precisa de tal coisa para vender, só que se isso acontece um problema e você demora para identificar, você vai ter um prejuízo de tanto. Estima, por exemplo, né? Ou você vai ter uma parada de tanto tempo sem um cliente estar conseguindo acessar o seu serviço. É o custo de oportunidade. Exatamente. Com esse monitoramento, o que você vai fazer? Você consegue provar para o cara que, olha, aquilo está agregando e está ajudando ele a reduzir custo. Então, você está dentro do negócio do cara. Então, a melhor forma para quem trabalha com empresa de TI e suporta ambientes de TI das empresas cobrar serviço de Zabbix é monitorando o negócio. Tá? A gente tem muito parceiro de TI aqui e a gente, toda reunião, o Pretel que acabou de entrar aqui na live, toda reunião, ele sempre fala, como que a gente vai entrar dentro desse cliente? Como que você vai agregar valor? Porque TI por TI o cara pode falar que a responsabilidade é totalmente sua. Só que nem tudo é. Então tenta separar bem onde é que é o seu escopo e tenta entender o processo de negócio. E dependendo do formato que você atende, esse processo de negócio você consegue replicar. Então imagina que se você cria um monitoramento voltado para o varejo, e aí você tem um cliente só no varejo, quando você já vai ter mais oportunidade de bater na portas de outros clientes que são varejo e mostrando aquele produto de monitoramento que você já criou. Sim. E aí você vai cobrar, minha consultoria é X, mas esse monitoramento é X. Sem esse monitoramento aqui, você pode até continuar monitorando. Olha como é que é legal, por quê? Se o cara não quiser pagar, não tem problema, você continua monitorando a infraestrutura para te ajudar, mas você não entrega para ele o dashboard de negócio. Então quem sai perdendo é ele. Por final Acho que é uma melhor forma de entrar dentro do cliente dessa forma. Cara, show de bola, porque é nessa parte geralmente que acaba travando um pouco, né? Por a gente estar muito ligado à parte técnica, a gente se prende muito à parte técnica, acaba não conseguindo apresentar para o cliente que, na verdade, realmente ganho estratégico ao negócio dele, né? Mas, é isso aí. Cara, sensacional, muito bom. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Imagina, tamo junto. Valeu. Valeu. Abraço, tchau, tchau. Abraço. Um pouco diferente. Olha aí. E aí, doutor? Opa, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Ouvi sua pergunta ali. Me conta um pouquinho, cara, o que você faz, como que você conheceu os Zabbix, por que você decidiu trabalhar com os Zabbix, e a gente vai te direcionando aí. Na verdade, eu trabalho numa empresa, uma prestadora de serviço para um órgão público aqui da minha cidade, na verdade do meu estado, né, que é Minas Gerais, e tem um projeto de monitoramento, né, de toda a infraestrutura utilizando os Zabbix. E eu entrei tem pouco tempo e já estou começando a me inteirar, fazer alguns cursos. Eu até participei da terceira maratona, né, para poder conhecer. E é isso que você falou, é a cabeça, por onde começar a transformar, né, isso em conhecimento sólido mesmo nos Zabbix. Cara, isso é interessante, porque esse é um dilema até, por isso que a gente está decidindo fazer bastante live aqui com o pessoal, porque o maior problema de todo mundo, na maioria das vezes, acontece o seguinte, a pessoa está numa empresa como você, e aí tem algumas situações. O cara que mexia com os Zabbix saiu, a pessoa tem que assumir, ou a pessoa entra para essa área e ela não conhece nada de Zabbix e ela tem que colocar em prática. Tá? Bom, a última coisa, talvez, que você deva se preocupar nesse momento é como instalar os Zabbix. Por quê? Provavelmente, nesse momento, você já tem os Zabbix instalados, você não precisa se preocupar tanto com a arquitetura. A gente fez uma live, ainda está disponível, onde eu falei como começar os Zabbix, como chegar a um nível de especialista, tá, trabalhando com os Zabbix. Então, acho muito importante você assistir essa live, mas para resumir o que eu falei em uma hora, basicamente é você entender o conceito. Tá? O Zabbix ele tem um ecossistema de termos, assim, digamos, muito grande. Então, você vai ouvir falar de host, você vai ouvir falar de triggers, você vai ouvir falar de itens, você vai ouvir falar de ações, de mídias, só que conforme isso for chegando com muita informação na sua cabeça, vai virar uma bola de neve.
Tá? Então, tenta entender sempre os conceitos. Primeiro que eu recomendo é termos básicos. O que é host, o que é grupo de host, o que é um evento, o que é uma trigger, sem configurar, sem abrir a tela dos Zabbix. Tenta entender esses caras, templates e assim por diante. Entendendo isso, eu recomendo que você estude a diferença de agente ativo e agente passivo. Não só estudar, porque eu posso até te falar o que é. Por exemplo, o agente ativo é quando você instala o agente do Zabbix, só que ele vai enviar informações para o seu Zabbix Server, seu Zabbix Proxy. E o passivo é ao contrário, seu Zabbix Server ou seu Zabbix Proxy que se conecta no seu agente. Tá? Só que só entender isso não basta, porque você precisa praticar. Então, o que eu recomendo é, pega o seu desktop, o seu notebook, se você não tiver, sei lá, tenta de alguma forma criar um ambiente de laboratório para os Zabbix. Para tudo que você consiga aprender, você teste. E não fique só da dependência. Tá? E assim, você tem portas abertas para fazer perguntas dentro da comunidade Zabbix, seja no Telegram, seja no Facebook. Só que o que eu recomendo é que, antes mesmo da pergunta, você explore. Tá? Então, por que eu falei que é importante os conceitos? Eu te falei agora o que é agente ativo e passivo. Provavelmente você não conhecia esses termos e não saberia ainda o que é Zabbix Server e o que é Zabbix Proxy. Então, pega todos esses termos, vai anotando e vai entendendo. Tá? Quando eu comecei com os Zabbix há 4, 5 anos lá atrás, eu perguntava muito na comunidade. Mas o que diferenciou foi que eu fiz muito teste. Tá? E uma coisa que eu recomendo é, evita usar os templates padrões. Provavelmente onde você está, vai precisar monitorar um switch Cisco. Aí você vai lá nos templates dos Zabbix, tem switch Cisco. Você pode até usar, mas só como referência. Você só vai aprender a criar seus templates a partir do momento que você testar tudo que tem ali disponível. Então, mesmo que você pegue um template padrão, pegue cada tipo de item daquele template que está ali e teste na mão, para você entender o que ele está fazendo. Tá? A grosso modo, é dessa forma que você vai aprender de verdade, não simplesmente colocando um template lá e colocando para funcionar. Tá? Então, conceitos básicos, termos dos Zabbix, tipos de itens dos Zabbix e tipos de triggers. Foca nesses 3 pilares. Depois disso, aí você pode focar em outras coisas. Mas, tipo, assim, quando uma trigger alarma, tá? Provavelmente você vai ter esse problema. A trigger XYZ está alarmando nos Zabbix. Não sei se você sabe o que é trigger. A trigger nada mais é do que o seguinte, você está coletando um dado e aí você cria uma expressão para saber se aquele valor coletado está dentro do limite ou não. Por exemplo, a gente está trabalhando num servidor e ele está com uso de CPU em 80%. A gente começa a coletar e fala, olha, se tiver acima de 90%, você alarma. Esse alarma nada mais é do que mudar o estado numa trigger nos Zabbix. Tá? E para você mudar esse estado na trigger, existem N funções. Então estuda os tipos de item e as funções de trigger. Para quando você ter esses problemas, você não ser só mais um que pergunta, você realmente entender.